Olá, geminianos! Então vamos para a nossa leitura para o mês de outubro de 2019, válida para todos os geminianos de Sol, Lua ou Ascendente, tá? No finalzinho do jogo eu tiro uma carta desse baralho, do Jardim dos Anjos, para uma mensagem extra, né? Às vezes sai alguma mensagem que tem a ver com o que já saiu, né, na leitura, outras vezes é realmente uma mensagem extra, tá? Estejam abertos. Quem quiser fazer leituras comigo, tem todas as informações na descrição desse vídeo logo aqui abaixo, tá? Telefone, valores, tudo, tá? Dê uma olhada lá, caso você se interesse. Então vamos lá, Gêmeos, outubro de 2019. Leitura energética mensal para signo de Gêmeos, outubro de 2019. Vamos lá, parte geral. Fundo do baralho, 6 de espadas. 6 de espadas costuma falar de um momento de transição na vida, sair de uma situação para ir para outra. Essa saída de uma situação pode ser algo bastante literal, né? Por exemplo, sair de um relacionamento, sair de um emprego, mudar de casa, mudar de cidade, tá? Cada um vai saber o que significa essa transição. Pode ser apenas, espadas é muito pensamentos, né? Então pode ser uma transição a nível de pensamentos, né? Antes eu pensava de uma forma, agora eu mudei, eu penso de uma outra forma. De toda forma, essa carta do 6 de espadas é uma boa transição, uma transição consciente que nos leva para uma margem segura, que nos traz um pouco mais de paz de espírito, paz de pensamentos. É a carta que ficou aqui no fundo desse primeiro baralho, né, que eu embaralhei. É um dos panos de fundo aqui da leitura de vocês, tá? Vamos lá, Gêmeos, outubro de 2019. Rainha de Ouros e Rei de Ouros, muito bom. Um casal aqui bastante abundante, essa combinação é muito boa a nível material, mostra aqui também energeticamente falando, né? Mostra um equilíbrio entre o princípio feminino e entre o princípio masculino e o princípio feminino. É um bom equilíbrio, especialmente aqui dando frutos na parte material da vida de vocês. Pode sim representar o casal, né? Você e uma outra pessoa, embora aqui não seja o elemento de vocês, mas saiu aqui, né? Um casal perfeito, né? Pularam aqui as cartas juntinhas, né? Então mostra aqui duas pessoas muito maduras, tá? Pessoas de Touro, Virgem, Capricórnio, caso faça algum sentido para vocês também, seja Sol, Lua ou Ascendente. As cartas que pulam são sempre mensagens extras, tá? Gêmeos, outubro de 2019. Vamos lá, amor. Trabalho. Dinheiro. Fundo do baralho, Cavaleiro de Copas, energia de romance, de oferta de amor, de gentileza também, né? Mesmo que para alguns de vocês isso aqui não esteja falando necessariamente de amor, de romance, né? É uma carta que fala de gentileza,
é uma carta que fala para nós termos altos ideais, né? Vamos pegar aqui as duas cartas em conjunto, né? Termos altos ideais, sonharmos alto, é uma carta bastante sonhadora, né? Aqui a gente já viu vocês passando por um momento de transição. Tudo bem que a carta do 6 de espadas, ela é mais racional, né? Como eu disse, um momento de transição de forma consciente. E o Cavaleiro de Copas pede para vocês, então, não deixarem de sonhar, não deixarem de romancear. Isso numa leitura mais energética, né? Numa leitura um pouco mais rasa, mais a nível de previsões mesmo, para alguns isso aqui realmente pode ser das duas uma. Ou uma viagem, por exemplo, uma viagem romântica para encontrar um amor, por exemplo, ou uma viagem de lua de mel, pode ser, né? Uma outra leitura dessa carta, um afastamento de uma pessoa por quem vocês ainda têm sentimentos, mas por algum motivo, de forma consciente, vocês decidem se afastar dessa pessoa, ou o contrário, né? A outra pessoa se decide afastar de vocês. Enfim, existem várias possibilidades, cada um adapta aí para a sua vida, tá? Cavaleiro de Copas, pessoas de Câncer, Escorpião e Peixes, seja Sol, Lua ou Ascendente, tá? Isso aqui é o que ficou no fundo do baralho de vocês, de certa forma é um pano de fundo, então nós temos duas energias que podem ser lidas separadamente e em conjunto, como eu fiz agora, tá? Então, separadamente, o Cavaleiro de Copas é realmente uma carta sonhadora, sonhadora no bom sentido, é uma carta que fala de romance, sim, de oferta de romance ou do recebimento dessa oferta também, né? Então, vamos lá abrir o nosso jogo. Parte geral vem com um Rei de Paus, 4 de ouros, 2 de espadas, 5 de copas e 4 de paus. Ok. Parte emocional vem com 5 de paus, 2 de espadas, ó, se repetindo, 3 de ouros, 4 de ouros se repetindo também e um 4 de espadas. Acho que eu vou ter que chegar um pouquinho pra cá. Trabalho, 5 de ouros, 3 de espadas, 8 de espadas, Rei de espadas e Rei de copas. Ok. Parte material, dinheiro, negócios, né? O sol, um 10 de espadas, um as de espadas, um 8 de ouros e a papisa. Ok. Então, vamos lá, gêmeos. Na parte geral, que é essa aqui, pode se refletir em todas as áreas. Para alguns vai se refletir mais especificamente em uma área da vida. Cada um vai saber, tá? Vocês vêm aqui de um passado recente, com a energia do Rei de Paus e de um 4 de ouros, o que é muito bom, mostrando aqui uma energia de criação, de motivação, especialmente aqui com a vida material, né? O Rei de Paus, ele traz uma grande energia de criação mesmo, né? A pessoa se sente muito motivada, com muita energia, ela passa isso para aqueles que estão ao seu redor, né? Contagia a energia de outras pessoas de forma positiva. Então, e é uma energia de maturidade também para trabalhar com essa parte mais energética da vida, né? Por isso, no tarô do Osho, ele é chamado de o Criador, né? Geralmente fala de pessoas muito charmosas, muito carismáticas, muito envolventes, tá? Mas é uma energia de muita motivação.
junto com o 4 de ouros, né? Me mostrando aqui especialmente uma motivação no sentido de guardar recursos, né? Com a vida material, com aquilo que vocês conseguiram a nível material, a nível de dinheiro, a nível de trabalho. O 4 de ouros é uma carta sólida, que mostra uma certa estabilidade, que mostra vocês talvez ajuntando dinheiro para alguns, né? O 4 de ouros também pode falar de um certo apego, tá? Seria o lado menos luminoso do 4 de ouros, essa questão do apego, né? Você, por exemplo, começa a ganhar algum poder, começa a ganhar algum dinheiro e aí fica apegado com aquilo, apegado no sentido de ficar com medo de perder aquilo que conseguiu, aquilo que ganhou, enfim. Vocês vêm dessa energia. O 2 de espadas, como carta central aqui da leitura geral de vocês, fala de alguma dúvida, uma dúvida atroz, algo que vocês estão sentindo, uma dificuldade em tomar uma decisão, em escolher um caminho, né, em fazer uma escolha. O 2 de espadas geralmente sempre fala de uma dúvida onde nós não estamos conseguindo enxergar o quadro completo, ou nós não estamos conseguindo, ou nós não estamos querendo ver tudo, né? É como se nós não... Essa dúvida ela é tão atroz que nós não estamos querendo tomar essa decisão, né? Pode ser vocês, pode ser uma outra pessoa na energia de vocês também, né? Esta questão de dúvida de vocês leva a um 5 de copas, né? O 5 de copas sempre traz um quê aqui de tristeza, né? De chorar o leite derramado, algum arrependimento. Pode ser algum arrependimento aqui por não ter tomado alguma decisão, por não ter escolhido um certo caminho. Então, cuidado com isso, tá? Porque é algo que ainda está por vir, ou seja, é algo do qual vocês ainda podem se libertar, né? Eu acredito que, a depender da decisão que vocês venham a tomar, vocês vão ter duas possibilidades de resultado. Uma delas é o 5 de copas, outra delas é o 4 de paus. Veja como que é diferente a energia de vocês e vocês vão poder escolher, né? Qual que é o caminho que vocês vão escolher? Não agir, não tomar uma decisão aqui e correr o risco de se arrepender depois e ficar chorando o leite derramado, ou tomar uma decisão, ter uma coragem, ter a maturidade aqui do rei de paus, né? E sair da zona de conforto, já que o 4 de ouros muitas vezes mostra uma pessoa agarrada com algo, ou seja, mostra uma pessoa dentro de uma zona de conforto, né? Tomar a decisão, quem sabe aqui, de sair de uma zona de conforto, mas encontrar um 4 de paus mais à frente, né? O 4 de paus, o que seria o 4 de paus? Uma situação onde vocês vão se sentir felizes, gratos, vão ter motivos para celebrar. É uma carta de solidez também, é uma carta de parcerias, é uma carta de casamentos, parcerias em outras áreas também, tá? Eu tô falando parcerias de forma geral aqui. A sensação que me dá, né, seja o que for, né? Eu dei alguns exemplos, não quer dizer que são só esses exemplos, né? É que vocês podem escolher o caminho de vocês. O 2 de espadas está aqui no centro da leitura. Vocês podem escolher esse caminho, o caminho da tristeza, do arrependimento, né? Esse arrependimento pode ser por fazer ou não fazer algo, ou escolher o caminho do 4 de paus, que fala de partilhar coisas, emoções, energias com outras pessoas, né? É um partilhamento aqui com o 4 de paus.
né? Muitas vezes fala realmente de parcerias e fala de gratidão, né? Assim, vai existir motivos para vocês se sentirem gratos, tá? Então, vocês podem escolher, tá? A nível de signos, aqui só saiu o Rei de Paus, né? É Áries, Leão e Sagitário, tá? Aqui na parte emocional, vocês têm um 5 de paus e um 2 de espadas, né? Então, o 2 de espadas se repete aqui. O 5 de paus mostrando um conflito, esse conflito pode ser interno, né? Questões que trazem dúvidas, né? Essa dúvida que eu falei, atroz do 2 de espadas, geralmente vem junto uma questão de conflito interno, né? Mas esses conflitos podem ser externos também, no sentido de discussões com outras pessoas também, tá? Essa energia que tá aqui no passado recente, tá? Então, conflitos internos, possivelmente conflitos externos também, alguma dúvida, alguma decisão que era necessário tomar, fazer uma escolha, enfim. No centro da leitura, um 3 de ouros. O 3 de ouros me lembra um pouco aqui a energia do 4 de paus, porque ela fala de trabalho em equipe, né? Então, mostra aqui parcerias também. Numa leitura amorosa, o 3 de ouros muitas vezes fala das pessoas trabalhando em conjunto para poder fazer o relacionamento dar certo, né? Um trabalho em equipe em prol do relacionamento, né? É isso que me lembra esse 3 de ouros. Me lembra muito comprometimento também, assim como o 4 de paus é uma carta de comprometimento, tá? O que é muito bom no centro da leitura de vocês. Eu acredito que vocês vão tomar a decisão acertada aqui, tá? Por conta desse 3 de ouros logo em seguida aqui do 2 de espadas, desculpem. A leitura termina com 2 quatros, né? As cartas de número 4, 4 de paus, 4 de ouros, 4 de espadas, enfim. Elas mostram uma certa estabilidade, sim, tá? O número 4 fala de estabilidade, o 4 de ouros eu já falei bastante dele aqui. É uma carta boa, né, no sentido de juntar recursos, né, numa leitura mais material, numa leitura emocional. Pode ser algum sentimento de posse também, né? E pode ser também, porque o 4 de ouros é uma pessoa que se fecha um pouco, né, que fica ali segurando muito. Então, pessoas também que não revelam muitos sentimentos, que não se abrem muito, né? Ele vem junto com o 4 de espadas. Veja só que nós temos aqui um 2 e um 4 de espadas, né? O 3 de espadas ficou implícito aqui na leitura de vocês. E o 3 de espadas é uma carta que fala de mágoas, é uma carta que fala do coração ferido, né? O 4 de espadas, sendo a carta que vem logo a seguir do 3 de espadas, ele fala de uma cura, de uma pausa necessária. Para alguns de vocês, essa pausa pode ser literal, né? No sentido de vamos dar um tempo, né? Não é um término não, tá? É uma pausa, realmente uma pausa temporária, né? Tô sendo redundante aqui, mas para ficar bem claro, tá? Ou mesmo que não... E é a última carta, tá? Então, talvez não necessariamente é algo que já esteja acontecendo agora. Para alguns de vocês pode até não ser uma pausa no relacionamento, mas pode ser um momento em que vocês precisem sim de um momento, de um espaço, de ficar consigo mesmo, dentro da sua zona de conforto, seja ela qual for, né? E um momento de descanso, né? A cura que eu falei, né? O 4 fala de uma cura, um momento de revisão também. O que foi que me causou dor? O que foi que causou dor ao outro? Por que houve essa mágoa, essa questão de coração ferido, tá? Para quem não ressoar com essa leitura,
Veja só, é o lunar, o ascendente, tá? Às vezes a Vênus também. Mas eu vejo aqui que a situação se mantém, tá? Se mantém sólida. Nós temos aqui, né, o 4 de ouros, o 4 de espadas e o 4 de paus aqui, refletindo aqui, né? Mostrando uma situação que é sólida, tá? Então, cuidado para não tomar decisões aqui, decisões das quais você possa vir a se arrepender mais tarde, né? Isso aqui também, esses 5 de copas que eu falei do arrependimento, do chorar o leite derramado, pode ser uma outra pessoa em relação a você também, né? Alguém arrependido ou alguém que vai se arrepender de uma decisão tomada com relação a vocês, né? Pode ser relativo a alguma discussão. Eventualmente pode haver um corte de comunicação, né? Mas com o 3 de ouros, o 4 de paus, a gente vê que as coisas terminam de uma forma favorável, tá? Ok, vamos passar agora para a parte profissional. Vocês vêm aqui de um 5 de ouros e um 3 de espadas. Engraçado que a leitura de vocês está muito parecida, né? Tanto a parte emocional quanto a parte material, né? Olha aqui, o 5 de paus, o 5 de ouros, o 2 de espadas, o 3 de espadas. Então, mesmo essa leitura ela sendo seccionada por áreas, né? As energias se misturam, tá? Eu vou falar aqui de trabalho, mas se vocês, por um acaso, perceberem que tem a ver com outras áreas da sua vida, pode levar as energias para outra área sim, tá? O 5 de ouros é uma carta que fala muitas vezes de alguma carência, de um sentimento de perda, de um sentimento de abandono. Muitas vezes essa carta fala de crenças limitantes, né? Eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, tá? Tudo isso está embutido aqui no 5 de ouros. E para alguns isso aqui pode ter realmente a ver, por exemplo, com a perda de um emprego, para alguns, tá? 3 de espadas, né? Mostra coração ferido. Eu já tinha falado um pouco do 3 de espadas quando eu falei aqui da parte emocional. Então, mostra alguma tristeza realmente, né? 2 cartas que falam disso. Para alguns de vocês, isso realmente pode ter a ver com crenças limitantes, com relação à vida material de vocês. Se for o caso, é bom vocês darem uma olhada nisso. Praticar Ho'oponopono, meditações, limpezas energéticas que possam ajudar vocês nessas áreas, tá? Para quem ressoar. Quem não ressoar, descarta essa informação, tá? Isso aqui é o que vem do passado recente. No momento, um 8 de espadas. A energia principal aqui, um 8 de espadas. O 8 de espadas mostra uma pessoa que está muito presa nos próprios pensamentos, não consegue se libertar, tem a sensação de que não consegue se libertar, de que não consegue achar uma saída, tá? São apenas pensamentos, tá? 8 de espadas, espadas fala de pensamentos, então libertem-se desses pensamentos, dessas possíveis crenças limitantes para que vocês possam sair dessa espiral negativa, quem estiver vivenciando isso, tá? O 8 de espadas pode falar então, né? Os pensamentos negativos, para alguns pode ser algum sentimento de culpa, para outros pode ser sentimentos de vítima, ou as crenças limitantes aí, né? De toda forma, são pensamentos que não te ajudam, tá? A leitura de vocês termina de uma forma bastante positiva, tá? 2 reis aqui, na parte profissional de vocês, falando então de maturidade. Maturidade de pensamentos, né? A nível racional, e maturidade emocional também com o rei de copas, né? Esse rei de espadas tem muito a energia de vocês,
muito uso da razão, muito uso de estratégia, e o Rei de Copas também mostrando aqui essa parte mais emocional, né? O Rei de Espadas é pura razão, então o Rei de Copas vem trazendo aqui um pouquinho de emoção, para dar uma dosada aqui. De toda forma, é uma energia bastante masculina, ou seja, pede ação da parte de vocês, tá? Não fiquem parados, presos no próprio pensamento, presos no sentimento de que vocês não merecem, de que vocês não conseguem, enfim, né? Aqui pede a energia masculina, é uma energia ativa, de ação, tá? Então, hajam, não fiquem parados, esperando. E de toda forma, além disso que eu já falei, né? Os reis são cartas que trazem uma solidez, né? É um rei, então já é uma boa promessa, entre aspas, aqui para o final da leitura de vocês, e podem ser pessoas, né? Eu associei muito vocês com o Rei de Espadas, ok? Pode ser vocês mesmos, e também pode ser outras pessoas, né? Tanto o Rei de Copas quanto o Rei de Espadas, pessoas que ajudam vocês, né? São reis, então são pessoas que têm um certo poder, podem ser pessoas um pouco mais velhas, possivelmente homens, mas não só, tá? Aqui apareceram 2 reis, então realmente pode ser, para muitos de vocês, pode ser pessoas que te ajudam nessa parte profissional aqui, tá? E vocês, se libertando dessa energia de 8 de espadas, se tornam reis também, né? Ganham maturidade diante dessa situação de vocês. E rei, gente, é alguém que conquista, que pode tudo, né? Enfim. Na leitura material, vocês veem de uma energia aqui do Sol com 10 de espadas. 10 de espadas no tarô do Osho, eu gosto muito porque ele chama o renascimento, né? O 10 de espadas é a carta que vem, né? Depois do 8 de espadas, depois no 9 de espadas, que são... E o 8 e o 9 de espadas são cartas que falam de um certo tormento a nível mental, a nível de pensamentos, especialmente pensamentos negativos, né? Então, quando chega no 10 de espadas, é a finalização dessa etapa de preocupações, de pensamentos negativos, chega ao fim, tá? O 10 de espadas traz em si o As de espadas, né? 1 mais 0 dá o As já vem aqui no centro da leitura de vocês, então mostra um novo começo, um renascimento, tá? Junto com o Sol, então vocês tendo o Sol e o As de espadas, muita clareza mental nesse momento com relação à vida material de vocês. O Sol é uma carta extremamente positiva em qualquer leitura, tá? Mesmo ela estando aqui no passado, é uma carta de sucesso, de alegria, e especialmente de clareza, né? Eu vejo vocês finalizando algumas preocupações, algumas nuvens que passaram aí pela cabeça de vocês, e essas nuvens passaram e vocês estão aqui com realmente bastante clareza, tá? O As de espadas é uma carta de vitória também, e vitória especialmente aqui é com relação aos pensamentos de vocês, que a princípio não, né, há um tempo atrás, provavelmente não estava ajudando muito, né? A leitura termina com o 8 de ouros e a papisa. O 8 de ouros é uma carta de trabalho, tá? Literal. Também é uma carta que fala de esforço, dedicação, aperfeiçoamento, né? Pode ser trabalho literal para quem está trabalhando, ou então um aperfeiçoamento, um estudo, uma questão de esforço mesmo no sentido de conseguir um novo trabalho para quem está procurando, né? A papisa, né, mostra aqui ela com o livro aberto. Para alguns isso pode realmente ser, por exemplo, aprender um novo ofício, tá? Algo que vai dar dinheiro para vocês um pouco mais para frente. A papisa é uma carta que pede um pouquinho de paciência, é um arcano maior, tá? Ela é positiva, mas ela tem essa questão de
pedir um pouquinho de paciência, tá? Então, mas não percam a fé, né? Não deixem de sonhar. Lembra lá do fundo do baralho de vocês que eu falei com o Cavaleiro de Copas, né? Não deixem de sonhar, mas também não deixem de ter os pés no chão, né? Tem que haver um equilíbrio. Muitos arcanos menores, então depende realmente de ações da parte de vocês, né? Eu vejo aqui vocês superando, fazendo uma leitura assim, colocando um embaixo do outro, né? Eu vejo vocês superando uma crise aqui material na vida de vocês, né? O Sol com o 5 de ouros, superando também aqui o 3 de espadas, né? O 10 de espadas é a finalização dessa questão de sofrimento e de preocupações a nível mental. O As de espadas também é uma carta de vitória, mostrando a superação do 8 de espadas. E aqui o Rei de espadas com a carta do trabalho literal, pode ser alguém que ajuda vocês, mas são arcanos menores, vocês precisam ter essa atitude, já que são cartas masculinas, né? E aqui também o uso da intuição e a necessidade de ter um pouquinho de paciência, inclusive com vocês mesmos, numa atitude também de maturidade emocional com este momento, tá? Eu vejo que no final das contas, mais pra frente, vocês vão ter motivos para se sentirem gratos, tá? 4 de paus. Eu sei que esse momento é um momento de dúvidas, já que é um momento de transição na vida de vocês, né? E geralmente momentos de transição trazem dúvidas, paranoias, né? Mas é algo que é uma transição, realmente, tá? Ok, vou tirar agora a cartinha do baralho do Jardim dos Anjos pra gente ter uma mensagem extra para esse mês de outubro para os geminianos. Gêmeos, outubro. Conexão. A carta da conexão mostra aqui uma conexão com o divino, né? Plexo solar, mostrando uma questão aqui de poder pessoal. Pode ser que vocês estejam precisando trabalhar essa questão do poder pessoal e uma ligação com a Terra também, né? Mas eu vou ler a mensagem aqui para vocês, tá? Conexão. Assim como ocorre com a energia elétrica, quando a nossa sombra, lado negativo, e a nossa luz, lado positivo, se encontram, uma luz se acende e a conexão acontece. Se a conexão se apresentou a você hoje, você está sendo chamado a integrar esses dois aspectos do seu ser, ou seja, o aspecto luz e o aspecto sombra, né? Às vezes a gente precisa ver os aspectos sombra, aquelas questões das crenças limitantes, que eu falei um pouquinho, né? Talvez você tenha estado focado demais num deles, negligenciando ou negando o outro. Você está sendo convidado a reconhecer a existência das polaridades em você e a integrá-las por meio da consciência e da aceitação. Aceite. Você é capaz tanto de odiar quanto de amar, tanto de agredir quanto de curar, de temer e de enfrentar. Isso não torna você menos divino. Aceite e integre essas forças aparentemente opostas e uma luz se acenderá bem no centro do seu ser, conectando você com o verdadeiro caminho da sua alma. É isso, geminianos.
Espero que vocês tenham gostado da leitura. Não foi a leitura mais fácil que eu já fiz, né? Mas foi o que saiu. Acredito que essa leitura faça sentido para muitos de vocês. Quem não tivesse conectado, assista o seu lunário, o seu ascendente, tá bom? Muito obrigada, gratidão, namastê.